Então, no último encontro a gente falou um pouco mais sobre a questão do mal, que é uma coisa, né, como a gente falou, dessa substancialidade, e muito introduzindo a ideia do mal, porque é associado também a uma ideia de sofrimento, que a gente entra também nessa questão, para a gente pensar a culpa. O sofrimento ele vai entrar mais gradativo, por isso que eu não tão especifiquei, porque a culpa é algo que nos afeta, né? E é curioso, porque a gente tem o hábito muito de pensar sempre a ideia é, da culpa cristã, ora vira culpa católica, né? Só que aí a gente tem um pouco, né, dessa bagagem que a gente atribui, que a gente coloca como culpa cristã, porque basicamente a nossa cultura é conduzida pelo cristianismo. Então, a nossa base pensando que 90% da população se considera cristã, então a gente tem muito dessa ênfase. Só que a culpa ela é um fenômeno humano universal, ela não depende exclusivamente eh, da religião e muito menos de algo específico da, do cristianismo para estar colocando isso como sendo o o nosso pecado. Só que aí para a gente poder pensar essa ideia da culpa, né? Eu vou trazer para vocês alguns outros exemplos, né? Que passam, então, começando pelos mitos gregos, para a gente pensar a ideia da culpa, porque a culpa é um processo que envolve necessariamente uma transgressão, que pode ser real ou fantasiosa, mas ela envolve a transgressão. Quando a gente pensa na culpa, pensando que tanto a culpa como o sofrimento, eles não são necessariamente, né, sintomas, mas eles são elementos estruturantes do amadurecimento e da nossa condição humana. Por isso que na maior parte na verdade, sim, todas as tradições religiosas, elas trazem uma dimensão relacionada à, à culpa, relacionada à ideia de transgressão. Só que o que que acontece? Eu não acertei a letra, e aí fica com várias coisas duplicadas do aplicativo que eu utilizo na hora que ele transfere para o. Aí depois eu vou mudar a. Quando for para vocês, vai ser essas duplicações que aparecem na exibição. Então, o grande ponto para a gente pensar a ideia de transgressão e da culpa é uma compreensão de perda. Por isso que aí a gente vou estar passando algumas ideias míticas para vocês, até para depois a gente considerar, entender um pouco melhor o que que o cristianismo traz. Quando a gente pega, por exemplo, nos mitos gregos, a gente vai ter, primeiro, né, a grande transgressão, que não que não é uma equiparação, mas é um paralelo, né, que fala dessa ruptura, que é, por um lado, né, o Prometeu, que Prometeu e Epimeteu, que eles eram responsáveis pela formação, pela criação da humanidade. E o que que Prometeu? Ele rouba o fogo dos deuses para dar aos homens. E nesse processo de uma transgressão, de um ato, ele era um titã, né? Que na verdade, assim, no mundo grego, não era bem deuses, né? Eram os imortais, porque o titã, ele era da mesma ordem, tanto que a maior parte dos titãs eles eram parentes, irmãos de Zeus. Então, titã, não sei se vocês sabem, se refere mais à desmensura. Então, é dessa forma que muitas vezes eles eram compreendidos para além da métrica. Vocês já viram isso? Só por curiosidade? Que da onde veio Titã? Porque no mito grego, quando Cronos corta, Cronos é um titã. Os filhos dele já são deuses. Por isso que, assim, não é uma lógica tão simples. Quando Cronos corta é, os testículos de Uranus, Uranus, quando se afasta, ele fala o que para eles? Fala assim: vocês são desmensurados, não têm limites. Então, o termo que ele utiliza é exatamente titã.
Então, vocês são sem limites. E aí amaldiçoou os filhos. Por isso que a geração de Cronos, eles são geração de titãs. Então, falando da desmensura. Então, pensando nesse aspecto, e geralmente os titãs eles não são olimpianos, eles não fazem parte desse panteão olímpico. Então, o que ele traz, né? Esse roubo do fogo que é associado à razão, que é associado ao intelecto, e ele traz à humanidade, ele é, cometeu essa transgressão, ele foi punido, que ele foi acorrentado, e todos os dias uma águia vinha lá e comia parte do fígado dele. E por outro lado, a humanidade foi punida, né? Que aí sim foi enviada a Pandora, que aí que aí está associada à caixa, aonde traz, ou vaso, né? Aonde ela era conduzida por essa curiosidade, né? Ela acaba liberando todas as pragas ou todos os sofrimentos sobre a humanidade. Então, e esse movimento, né, que de Prometeu e Pandora, que fala que seria o fim da Idade de Ouro, que marca também o que seria essa ruptura, né, o equivalente ao processo da queda que a gente tem no Éden. Então, outros mitos, esse seria o mais importante. Outros que falam dessa desmensura, né, que é a ideia, né, do Narciso e Ícaro, né? Só que aqui não fala dessa desmensura humana, né? Que é um pouco diferente, né? Como a gente vai estar observando, a desmensura humana, ela fala dessa acrasia, né? Que é o desequilíbrio. Sai daquela perspectiva de sendo um ato, é, uma ofensa tão gigantesca, mas fala desse excesso, da ambição, o que tem o outro termo que é utilizado, que é a híbris, que envolve essa estar fora da métrica, fora do que seria próprio ao humano. Então, tudo isso era visto como uma transgressão e, obviamente, traria a punição. Então, mas a proporção da consequência, né? Você vê que no mito grego, o ato, o grande, vamos dizer assim, a grande transgressão que traz uma culpa para a humanidade foi feita por um titã, não foi feita por um humano. E a consequência do ato humano nesse mundo grego recai basicamente sobre o próprio humano, que como foi a questão de Narciso e como questão de Ícaro. Então, essa é uma diferença só para a gente observar que a gente vai discuti-la, vou comentar mais um pouquinho mais à frente. Na mitologia nórdica, a ideia da transgressão está mais associada com a quebra de juramentos, né, e a perda da honra. O conceito de culpa, ele acaba sendo inseparável dessa integridade pessoal. Só que aí é interessante, né, que como que isso entra nesse panteão? Da mesma forma como eu mencionei dos gregos. Balder ou Baldur, eu gosto de Baldur por conta do Baldur's Gate, né, que era um jogo que do início dos anos 2000 que era muito legal. Mas que ele traz Baldur, ele era o deus da luz, ele era o mais belo dos deuses e que foi feita uma profecia que seria morto. Frigga, que era a mãe dele, fez o quê? Convi- é, Saiu e conversou com todos os seres existentes para não matarem o Baldur, para não matá-lo. Então, tecnicamente, todas se comprometeram, menos o Visgo, que era uma planta simplesmente inofensiva. Só que, obviamente, Loki, que se disfarça, conversa com Frigga, todos concordaram em não matar o Balder, todos concordaram, aí o Loki vira e aí Frigga fala, não, menos o Visco, mas o Visco é inofensivo.
O que que o Doc faz? Faz uma flecha, faz um dardo, né, uma flecha do visco. Dali ele não vou lembrar exatamente a pronúncia o nome de um deus que era um deus cego, e ele atira contra Balder e Balder morre. Aí entra toda uma série de eventos que aí ele vai pro é, ele fica preso, né? Ele vai para o reino de Hela e nessa coisa toda. Só que isso marca também um evento que desencadeia o que seria esse crepúsculo dos deuses, que era o fim da era, né? Com a questão do Ragnarok. Por isso que nessa compreensão dessa cosmologia, né? Da mesma forma, a transgressão e a perda. Por isso que entra nesse movimento, né, onde esse sofrimento ele é colocado, e a culpa ela entra na realidade, ela entra no mundo a partir dos próprios deuses. Por isso que entra essa dimensão que, como a gente falou, né, essa ruptura cósmica, né, é a quebra do juramento. Então, é, obviamente, né, tendo cada uma é, dessas percepções míticas, a construção da ideia da culpa, porque a culpa é a consequência da transgressão, logo fala de uma consequência da perda de algo. Então, por isso que, como a gente falou, no mito grego entra com Pandora e todos os sofrimentos, né, que aí tem é, é, re- é, ratificada a culpa em cima de Prometeu. É interessante que o próprio Prometeu, que o nome significa aquele que vê primeiro, né? Ele sabia que ele teria a expiação. Então, tanto que ele é libertado no futuro do sofrimento dele. Então, essa dinâmica, né, que envolve essa reparação está sempre associada na questão dos mitos. Da mesma forma, no mundo egípcio, a gente falou do mundo grego, o mundo nórdico, o mundo egípcio tinha Isfet, que seria, e também a ideia do tribunal de Osíris, né, que era o equivalente à ideia do pecado, né, que seria essa divindade Isfet, que seria o caos, a injustiça e a desordem. E Maat, que seria essa divindade que representava a ordem e esses valores. A vida ela era julgada a partir dessa harmonia universal. Mas eu vou colocar primeiro essa questão do como que isso entra também. Ela entra a partir do assassinato de Osíris, que traz para o mundo das divindades, né, a ideia da inveja, do fratricídio, e que traz essa força negativa, né, é, para a realidade sagrada e, por consequência, para a realidade humana, que foi justamente, né, a inveja de Sete que assassina Osíris, e nesse processo aí depois o corpo dele é picado, por isso que Osíris é essa divindade morta, né, e que preside, né, esse mundo dos mortos. Então, como consequência e como relação, né, com essa transição de Osíris para o mundo dos mortos, haveria essa ideia, né, da desmensura, que seria avaliado o peso, que aí, cadê que tá, como está no representado, que você vai ter. Ai, para ver exatamente uma arte. Onde o coração do morto, ou seja, né, para poder ir para o mundo de fato, mundo dos mortos, o coração era pesado. É porque a imagem aqui não dá para ficou pequena. Anubis ele fazia essa pesagem, só que aí o que acontece? Se o coração fosse mais
pesado do que uma pluma, e aí esse peso envolve, né, essa dimensão de esfeto. Então, a alma seria devorada por Amit. Amit é essa divindade com cabeça de crocodilo, pé de hipopótamo e parte de leão. Então, essa divindade, ela era. Deixa eu ver um pouquinho, que eu acho que isso aqui vai ajudar. É, essa divindade aqui, que agora vocês estão vendo, que é daqui a Anubis que eu mencionei, aqui a balança que pesaria a, se a alma desse indivíduo ele estava muito mais para a ordem e o corpo e a alma dele seria devorado por Amit caso ele fosse considerado a alma mais pesada. Então, nessa compreensão, aí como a gente mencionou, a gente traz o mesmo princípio que dessa desordem que ocorreu na relação com os deuses, haveria também uma conduta ética a ser seguida, né? Caso não há a culpa por esse assassinato recai sobre a humanidade como uma consequência. Então, sempre traz, até então, que aí quando a gente entra na tradição judaico-cristã, aí a gente tem uma coisa que ela é diferente das mitologias. Por quê? É, como eu tenho falado até agora, né? No mito grego, no mito nórdico, no mito egípcio, como exemplos, a gente tem uma falta ou desequilíbrio que ocorre pelos deuses. No mito cristão, quando a gente pega, ou judaico-cristão, ou abraâmico, né? A gente tem essa ideia do erro, do pecado, da transgressão, que é cometido diretamente pelo humano. Essa é uma diferença substancial. Como a gente, ops, é porque, cadê? É que, gente, é porque tem um probleminha aqui na minha tela. Tá, deixa eu deixar aqui. Então, essa queda, é, esse processo da desobediência, ou seja, né, uma transgressão à vontade divina, e que corrompe, né, essa ordem, e a partir dessa transgressão, que aí há a perda da relação, então a culpa está sempre envolvida como eu mencionei, o processo de uma perda, quer seja da morte, quer seja do contato ou do afastamento, no caso que seria esse afastamento e a expulsão do paraíso, né? Que seria esse processo que envolveria. Gente, aqui, deixa eu tentar voltar. É porque eu apertei alguma coisa errada aqui e saiu no meu. Saiu de você para vocês aí? Vou compartilhar de novo porque eu não tava, o controle sumiu para mim. E aí, nessa queda, a gente tem, como a gente falou, né, uma das características mais importantes aqui seria a ação direta do humano. E aí, essa ideia, né, a gente acaba trazendo como uma herança, né, que aí é o pecado original, que fala, né, como um alicerce de uma culpa existencial, que é essa culpa que fala do distanciamento, né? Porque como a gente traz como herança, porque essa ideia, olha, se não tivesse essa culpa, estaríamos teoricamente ainda com Deus nesse paraíso, né? Então, entender essa diferença e aí e que traz uma outra implicação que é extremamente importante. Porque, por um lado, quando a gente fala da tradição judaico-cristã, onde o ser humano comete a transgressão, diferente das outras, as outras tradições, elas falam elas enfatizam menos a transgressão enquanto uma culpa ou sendo é, menos a punição como sendo um fator determinante e mais o desequilíbrio.
As tradições, outras tradições enfatizam, por isso que muitas vezes a gente olha, todas elas falam da ideia do erro, falam do pecado, pecado no sentido enquanto uma transgressão, porém a implicação para a vida é outra, porque uma fala do desequilíbrio. Então, quando você pega numa religião de matriz africana, você não tem o pecado enquanto um afastamento da divindade, você tem o pecado enquanto algo ou um erro que ele tem que ser reparado para restituir uma questão de um equilíbrio, que aí é uma questão mais de justiça e não propriamente de uma ideia salvífica ou uma ideia de salvação, mas é uma ideia de estar em equilíbrio com os princípios vitais da natureza, dos orixás, que é diferente do que a gente está falando aqui. Porque aqui fala de uma perda de relação. Então, a dimensão se torna muito mais tanto pessoal quanto coletiva. Então, essa é um ponto para a gente começar a pensar. Por isso que aí a gente vai ter um processo de entender que quando a gente fala da transgressão, que aí a gente já está nomeando um pouco, vindo muito mais pelo que a gente vivencia, né, que é desse modelo que envolve mais a tradição do pecado, que o pecado ele traz a ideia da culpa e, por consequência, a ideia de redenção. E aí é um ponto interessante, porque a gente vai falar lá na frente de uma forma mais en passant, é, a culpa ela tem uma função que não é apenas o automartírio. Ela tem uma função estruturante, que é uma função estruturante social que direciona, que vai, que aponta para um processo de reparação. A reparação, ela significa, é, em termos psicológicos, amadurecimento. Em termos teológicos, ela se direciona muito mais para essa perspectiva da redenção ou dessa restauração de relacionamento. Por isso que a culpa religiosa ela é frequentemente, a gente pode entendê-la, né, como sendo um sinal como uma bússola, né, moral que está funcionando. Ela vai apontar para o pecado, vai oferecer o caminho da saída, que envolve o arrependimento. Aí é interessante que quando a gente fala da culpa, a culpa é a consciência da transgressão e que para esse processo que envolve, aí a gente tem dois pontos, né, que é o reconhecimento da transgressão, uma dimensão que passa pela mudança de atitude, que aí fala do arrependimento, a confissão, né, que seria muito mais no sentido de um reconhecimento coletivo, e aí sim vem a expiação, aí vem essa ideia da purificação. Só que aí a gente tem um ponto que é central, porque as religiões, elas, no geral, elas trazem como se fosse um ego ideal, ou seja, uma, uma idealização de conduta humana que aponta para esse modelo que seria de perfeição, que ora você vai ter a ideia de Cristo, ora na tradição cristã você vai ter essa ideia é, do seguir a lei. Então, essa dimensão, ela, essa dimensão do arrependimento, ele se dá na medida em que se arrepender é se identificar com esse código moral que é estabelecido socialmente, que fala de um pacto social que vai estar sendo de acordo com a vontade de Deus, né, como que ele deveria ser da vontade da divindade, ou da interpretação que essa vontade é feita pela coletividade, ou seja, né, pela comunidade religiosa. Por isso que quando a gente olha essa ideia da culpa, fala também, né, enquanto um processo de um reconhecimento do grupo, ou seja, uma regra divina que une o grupo, ela é quebrada. Então a culpa enquanto um reconhecimento que eu não estou de acordo com Deus e com o meu grupo, me vem aqui uma memória muito lá dos anos 80, né? Que era comum
na Assembleia de Deus, que era uma coisa que, assim, eu acho que era culto de terça-feira na época, dos anos 80 lá na igreja que minha família ia. Tinha uma coisa que era assim, quem pecou, às vezes falava o pecado, às vezes não falava, ele tinha que ir ao microfone, falar para a igreja que pecou, pedir perdão à igreja, e aí a igreja perdoava. Então, era uma coisa assim, que eu saí dessa igreja, eu tinha, sei lá, uns 12 anos. Então, era uma coisa que assim, não fazia muito sentido, né? Então, só que aí a gente entende que isso fala, é, pegando de um aspecto, né, de uma função social, de enfatizar muitas vezes o pecado, porque enfatizar o pecado, você está trazendo a culpa, você traz também essa questão de entender assim, não, você tem que seguir de acordo com o princípio que é coletivo, e aí evita-se esses comportamentos que são impulsivos, e evita esses comportamentos que são tidos como egoístas, até nessa manifestação de uma forma, de uma construção dessa coletividade e uma manutenção do grupo. Eu acho que aí esse é o grande ponto, porque na maior parte das vezes é, a culpa, o arrependimento, ou às vezes a expulsão do indivíduo, ele envolve uma, uma consequência de uma perda de lugar que muitas vezes, salvo em casos mais extremos, né? Por exemplo, você tem é, no Testemunho de Jeová, quando o indivíduo ele é excluído da Assembleia, as pessoas falam dele como se fosse uma pessoa que morreu. É algo quase basicamente assim, é, é uma expulsão aonde há uma perda total de vinculação. Por isso que é muito complicado quando, não sei se você já atendeu testemunho de Jeová ou ex-testemunho de Jeová, porque muitos, de fato, acabam perdendo contato com a família, porque a família não pode falar com eles. Então, essa excomunhão, essa expulsão, tem um caráter, né, de preservar o grupo e colocar o quê? Essa penitência ou essa culpa que a pessoa vai carregar. Então, por isso que, por um lado, a gente tem dois aspectos que a gente vai falar várias vezes, né, para a gente pensar nisso, porque quando eu aponto essa dimensão da culpa, que tem uma função social, sim, ela tem um aspecto de é, estruturante individualmente, que a gente vai falar mais tarde, e social. Então, só que isso também traz um aspecto é, de uma culpa destrutiva, que é o que muitas vezes a gente se depara, que é justamente quando há um enfoque na punição, no medo ou nessa inadequação do ser humano, você fomenta, né, uma perspectiva muito mais é, é, porque é uma perspectiva onde o indivíduo ele não encontra uma paz, ele não encontra uma dimensão desse, dessa redenção. Por quê? Porque se torna uma culpa tão arraigada no indivíduo que se torna muito próximo da dimensão do transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Porque ele sabe da natureza pecaminosa. Então, obviamente, a gente tem que fazer um parênteses, que é o quê? Todo o cristianismo faz isso? Não. A, o cristianismo, ele é extremamente heterogêneo, ele tem 200 mil teologias, algumas perspectivas teológicas acabam enfatizando muito isso, com muita frequência a gente vê isso, por exemplo, no pentecostalismo, no neopentecostalismo, e que acabam sendo muito pesados sobre essas pessoas. Mesmo em alguns grupos católicos isso era forte, mas isso não representa uma visão ampla da igreja, da igreja romana, e historicamente havia inclusive distinção entre o que era, por exemplo,
próprio a nossa colonização, né, que foi muito de um catolicismo ibérico, que esse catolicismo ibérico, o predominante em Portugal, Espanha, ele tinha uma ênfase nessa culpabilidade, que era diferente também do catolicismo italiano. Então, ênfases, né, acabam sendo comuns. Por outro lado, a gente vai ter essa culpa construtiva enquanto, como a gente mencionou, né, uma bússola moral, uma bússola ética que leva à ideia da responsabilidade, a uma autorreflexão e que tende a uma ideia de compaixão consigo e com o outro. Porque aí é onde entram essas figuras, por exemplo, na Igreja Romana, dos santos, que quando você para olhar, todos tiveram um momento de crise de fé antes de entrar nesse processo onde traz uma dimensão da santificação e da conduta em relação aos outros. Então, essa dualidade, que a gente vai voltar mais à frente, é um ponto central. E aí, nessa, e pensando, né, como a gente já está desenhando um pouco o pecado e tal, quando a gente pensa, para a gente entender mais essa ideia de uma estrutura, né, como que isso vai se arraigando, como isso se constrói, a gente vai ter um aspecto que dessa culpa cristã ou dessa perspectiva, primeiro que envolve essa ideia da primeira onisciência de Deus. Porque quando você tem como percepção, Deus é onisciente, então eu, todos os meus atos, meus pensamentos, minhas intenções, se ele sabe, então qualquer coisa que eu fizer como pensamento ou como desejo, isso já se torna uma transgressão à vontade de Deus. Então, isso me traz uma hipervigilância, fazendo um comparativo nada a ver, né? Quando o Byung-Chul Han, né, ele fala, né, que antes você tinha uma sociedade de fiscalização, a sociedade atual, cada pessoa se torna, né, um fiscal de si mesmo, né? Então, se exigindo cada vez mais uma produtividade. Então, essa perspectiva, quando se enfatiza, né, essa essa ênfase na divindade e nessa internalização onde Deus, ele sabe o que você pensa, ele sabe todas as coisas, basicamente você entra num processo de vigilância interna e às vezes gera uma hipervigilância porque você vai estar sempre associado a uma ideia do erro. A questão é que, como eu estava mencionando anteriormente, algumas teologias, quando entra nessa ideia da ênfase da natureza caída do homem, que entra nessa natureza enquanto pecaminosa, isso gera uma culpa existencial, porque não é o que eu fiz, é o que eu sou. Não é o fruto da minha ação, é o fruto da minha condição humana. Então, essa dívida, ela se coloca muitas vezes como trazendo esse sentimento de inadequação, ou seja, né, não importa o que o indivíduo faça, ele vai estar sempre sendo uma pessoa ruim. Por isso que, na verdade, pular era para ter trocado, né? Por isso que, assim, nesse ponto 4, quando entra num excesso, que aí a pessoa se torna muito rígida, muito escrupulosa, ela não consegue atingir uma dimensão de uma reparação que possibilita que ela tenha um acesso ao que o que seria mais próprio da tradição cristã, que seria a ideia da graça, ou seja, né, de ter esse estado aonde o pecado seria perdoado e estaria de acordo, né, com a vontade de Deus, não é alcançado. Então, a maior parte das vezes, muitas vezes a gente observa em pacientes religiosos ou que nem viram pacientes, porque a gente vai comentar isso, tem outro rebatimento, isso gera um toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo, muito associado à ideia da temática religiosa, a ideia do pecado. E aí a ênfase não é o amor de Deus ou a ética, o que é o correto.
é justamente o medo da punição, do inferno, dessa coisa toda, dos demônios que estão lá ao redor. Então, esse ponto, né, gera uma via patológica e é o que a gente entra, né, onde se coloca um sofrimento muito maior. Porque a culpa, e aí é o 3, né, que deveria estar no 4, que é essa culpa reparadora, que é justamente onde fala, né, o termo às vezes utilizado, que é a tristeza segundo Deus, ela atua nessa ideia da bússola ética, como a gente mencionou, mas também entendendo aonde o indivíduo ele é, reconhece o erro, sente remorso, e aí vai utilizar dos, dos ritos religiosos de uma forma para também é, se redimir, mudar o comportamento, assumindo uma responsabilidade é, com a comunidade, né? Ou com a comunidade, com Deus. Então, é, olhar para essa dimensão, isso é, seria uma coisa saudável, seria funcional, faria um amadurecimento, né? Então, de repente, né, que aí é o techuvá, né, que seria esse arrependimento, esse retorno, né, uma correção, a ideia do retorno ao caminho, que seria o caminho de Deus. E ali, quando a gente então entendendo que é, o processo teológico enfatizando a ideia da transgressão, e aí você vê, tudo vira pecado, né? Só que aí eu volto numa ideia, que é o que eu mencionei antes, que eu acho que é extremamente importante, porque entender que isso são, sobretudo, interpretações. O indivíduo que ele se vê numa situação extremamente de opressão, de que está muito, né, deprimido, muitas vezes por conta de reflexão sobre a própria é, natureza pecaminosa, ele tende a ter essa visão restrita a esse grupo de origem dele. Muitas vezes, outras interpretações bíblicas, quando entram, e aí, se você tem algum conhecimento, você trabalha com paciente, por exemplo, religioso, eu lembro de uma senhora que ela ficava mal, porque ela tinha muita raiva. E aí, uma vez, e ela falava disso, que ela não podia ficar assim, que ela estava errada, tal, e ela era adventista. Aí a minha pergunta, eu virei para ela assim, tá, mas você é melhor que Jesus? Ou foi algo, tá, mas por que que você é melhor que Jesus? Aí ela ficou assim, não, mas eu não sou assim, não, mas você está se achando melhor que Jesus. Cara, tá lá, escrito, que Jesus ficou, eu não, com ela eu não usava palavrão, não. Eu falei, Jesus ficou extremamente enfurecido com os comerciantes do templo e foi lá e expulsou eles dando chicotada. Se você não pode ficar com raiva, então você está se achando melhor do que Jesus. E aí eu brinquei foi a primeira vez que eu brinquei com o termo que eu uso, já tem, nossa, deve ter uns 20, deve ter uns 18 anos que eu atendi essa senhora. Que eu brinquei, que eu falei com ela assim, então, por isso que Paulo diz lá: irai-vos, mas não pequeis. Você pode ficar muito brava, você só não pode dar na cara do coleguinha. Mas você esbravejar, falar, desde que não ultrapasse o limite da violência, isso está lá, está na Bíblia, não é problema. Então, há uma outra percepção dessa ideia da interpretação do grupo, e que para ela foi de um alívio enorme. Por quê? Porque a vida dela não estava fácil. Então, essa irritabilidade falava do processo depressivo dela, só que falava também de uma sobrecarga de vida. Então, dizer para ela que ela também não poderia se sentir dessa forma, para ela era absurdo. Por isso que aí, como quando tem essa interpretação, e às vezes o indivíduo ele faz um trânsito religioso, né, uma mudança de denominacional, no caso dela, eu apenas fazia uma outra.
um ou outro apontamento, e que gera uma amplitude e sem ter nenhum outro rompimento, sai um pouco dessa ideia mais rígida, né? Que quando a gente fala desse aspecto dessa dívida impagável ou dessa moral que acaba sendo opressiva, a gente está falando de uma rigidez. Por isso que, trazendo de uma outra ordem, quando a gente fala dessa culpa que ela é funcional, de uma culpa religiosa que traz um processo é, saudável, a gente está falando de uma culpa que ela é madura. É uma culpa que promove empatia, responsabilidade, um cuidado genuíno com o outro. Então, aí fala de uma, que é o que a gente mencionou antes, né, que é uma consciência moral, que vai movendo a reparação e o amadurecimento psíquico e espiritual. A pessoa reconhece o erro, repara e segue em frente. Então, é o que a gente fala dessa culpa saudável. Aí a culpa imatura, ela não está apontando mais para um processo de voltado ao amadurecimento. Ela se volta para um processo do medo de sofrer algum dano ou punição. E aí sim ela é muito mais autorreferente, né? Ela se volta para o próprio indivíduo. Então, não é o que eu fiz com o outro ou o que eu fiz em relação a Deus, mas é com a própria imagem. E isso gera essas limitações e um sofrimento. E aí a gente vai pensar que a culpa imatura, ela tem algumas características distintas. Então, vamos pensar um pouco desses tipos de culpa, pensando que falar de culpa imatura tem características, tem formas, né? Que aí o Ávila que ele traz essa dimensão. Primeiro, que aí eu vou só nomeando e depois vou especificar, a gente vai ter uma culpa, né, que é uma culpa tabu, que é uma obediência cega às normas, sem uma ética interna. A gente tem essa culpa narcísica, que envolve muito mais um fracasso diante do ideal irreal de perfeição, de ser, é, vamos dizer assim, né, de ser totalmente santo, de ser totalmente sem crítica. Tem a culpa legalista, né, que aí é o moralismo rígido e com medo de punição. E por fim, né, aí especificando a culpa madura que a gente estava referindo, traz essa ideia de empatia, responsabilidade e reparação genuína. Pensar essa ideia da culpa tabu, né? Primeiro que a culpa tabu, ela envolve um processo que se baseia nessa obediência cega, que aí há regras, há convenções sociais herdadas, e que o indivíduo, sem que o indivíduo ele examine criticamente. É aquela ideia, por isso que fala de uma questão meio que tabu, é porque não pode pensar nisso, não pode falar nisso, não se pode questionar. Então, o indivíduo ele é criado num sistema extremamente rígido e fechado. Então, ele age daquela forma, basicamente, porque ele aprendeu que é dessa forma. Então, muitas vezes, é porque ele é muito mais coercitivo. O grupo exerce essa força, né, irrefletida. Então, a forma de estar no grupo, muitas vezes, nesse processo de identidade ao longo do desenvolvimento é, da vida dessa pessoa, é por uma adesão irrefletida. Então, por isso que a pessoa ela comete um ato e aí ela percebe que ela está errada. Então, a purificação ocorre também de forma mecânica. Então, tem que pedir perdão ao pastor, tem que pedir perdão à igreja, e muitas vezes simplesmente não há nenhuma reflexão ou ela sabe que ela não pode fazer, mas ela não vai fazer simplesmente para estar bem com o grupo. Por isso que, como a gente falou, pontuando melhor, envolve essa ausência de uma ética interna e discernimento pessoal. A conformidade com o grupo é a única bússola moral. Aí você vê, não é uma coisa pessoal, é o estar com o grupo. Aí entra essa questão desses ritos purificadores, mecânicos. Quando a gente fala mecânico, é porque não é de uma forma, né,
refletida ou aprofundada. Então, é uma coisa muito mais de um automatismo. E aí envolve, né, mais uma vergonha social do que propriamente esse arrependimento genuíno, a vulnerabilidade, né, e uma manipulação religiosa, porque é o estar pertencendo ao rebanho. Muito, como a gente às vezes vê muito isso nas igrejas e seitas que têm uma coisa de um controle muito é, autocrático, né, na figura do líder religioso e que manipula as pessoas, que não podem questionar. Então, essa característica, né, dessa culpa tabu, e aí essa questão, o tabu é, pensando nesse termo que envolve o quê? É o que não pode ser burlado, é o que não pode ser infringido. Por quê? Não se perguntam, isso vem da tradição. Então, essa é uma culpa que muitas vezes é, esse exer- muitas vezes isso fala de uma experiência de vivência dentro de determinadas religiões ou determinadas denominações rígidas. O que que é interessante quando a gente pensa isso, quando a gente vai trabalhar individualmente com a pessoa? Às vezes a pessoa ela tem características de se sentir envergonhado, de se sentir mal socialmente, só que ela não pertence a nenhuma igreja há muito tempo. O problema é a formação dela e às vezes até dificuldades de ordem sexual se colocam porque essa adesão, o Jung ele utilizaria esse termo dessa identidade psíquica ou participação mística, que fala dessa adesão a esse grupo de uma forma é, muito mais inconsciente, isso permanece e a pessoa não reflete sobre. Às vezes ela se sente mal, ela se sente culpada, ela se sente errada, se sente deslocada, mas é muito efeito dessa adesão que não ganhou outros contornos. Então, muitas vezes, esses elementos, né, que ficam desde a infância são muito difíceis da própria pessoa perceber, porque ela passa a acreditar que isso faz parte do sistema de valor dela, quando na verdade é uma adesão coletiva, né, a esse processo do pertencimento desse grupo. Então, caminha por aí. Ó, depois a gente vai falar de como que a gente pensa para além. A culpa narcísica, né? Então, quando a gente fala dessa culpa narcísica, aí a gente tem um pouco, né? é, que a gente fala tanto no campo religioso, por quanto da ideia do campo não religioso, porque aí isso fala. Por que que eu coloco dessa ideia, quando a gente fala da culpa narcísica, ela surge dessas expectativas parentais introjetadas na infância? Muitas vezes o ideal que, às vezes, por exemplo, quem pertenceu a religiões muito rígidas, tem uma crença que os pais teriam um desejo que o filho fosse pastor, missionário, alguma coisa dessa forma. E muitas vezes, o que que acontece? Essa culpa que passou pela religião, mas ela é internalizada, aí saindo também da religião, como se decepcionasse os pais, como se fracassasse em atingir esse ideal que foi construído, né, ao longo dessas tanto não vou nem dizer projeção, né, dessa idealização da criança. O que que acontece? Muitas vezes se torna uma autocrítica severa e essa constante, né, sensação de indignidade perante, perante si mesmo, perante o próprio ego. É uma autorreflexão sempre negativa. Por isso que aí entra essa ideia, né, que a gente chama lá do superego do Freud, né, que é onde a maior parte dos textos se relaciona. Mas a gente vai entender isso também como sendo um processo defensivo e uma persona extremamente associada a esse enrijecida e associada com esses princípios é, dessa infância e do ideal dos pais.
por isso que entra nessa, é, nessa culpa, ou nessa punição, ou nessa sensação de estar em dívida, porque a culpa sem a reparação é a dívida, é ficar como se algo estivesse fora do lugar. Então, essa culpa que fala do desenvolvimento do indivíduo, aí pode ser tanto com os pais, isso pode ser como uma falta que envolve, né, a ideia do mesmo do pecado aí, tendo uma ideia do voltado para Deus, né, como se ela não fosse uma pessoa é, digna, ou com aquela coisa, eu já estou desviado, já estou errado. E muitas vezes a pessoa agindo com um código moral extremamente rígido. Só que essa sensação de indignidade traz uma série de consequências de rigidez de comportamento e censura. Então, essa culpa, ela é curiosa porque, assim, se volta muito contra o indivíduo. A gente, pensando, né, que esse sofrimento, né, ele não é associado ao outro, né, ele é associado a si mesmo. A gente está esquecido, né? A pessoa não chora, não se lamenta pelo dano que é causado ao outro, mas essa própria imagem, ou a insuficiência diante da expectativa dos outros, especialmente os pais e, de repente, muitas vezes aos pares que estavam fazendo parte dessa história dele. A culpa legalista, eu acho que ela é a mais interessante, né? Porque a gente vê muito isso. Porque a culpa legalista, que fala de uma rigidez moralista, né? Que reflete o quê? Uma dependência infantil de normas coletivas e da visão punitivista, né? A fé, ela é vivida de uma forma tão neurótica que ela é focada no julgamento e no medo da lei divina, em vez dessa questão da liberdade e amor. E aí o que que acontece? E aí é interessante por quê? Porque muitas vezes a gente vai ver isso projetado, né? São as pessoas que adoram julgar a sexualidade alheia, são as pessoas que se acham que são porteiras do céu, né? Então, nessa dimensão, a compreensão sobre a ideia de Deus como juiz, a imagem é predominantemente, não direi apenas punitiva, ela é extremamente negativa. Então, por ser negativa e barra punitiva, Deus é visto como ameaça. Então, o que se transmite a partir dali é eu, eu, eu tenho uma superioridade moral e eu estou de acordo com a vontade de Deus. Então, só que esse comportamento moral, ele não é, ele é motivado pelo medo de punição, não por virtude ou por amor ou por algo de reparação. E muitas vezes, como a gente percebe em alguns casos, né, essa rigidez, ela envolve pessoas que cometeram, vamos dizer assim, pecados mais graves, né, que envolve a pessoa, por exemplo, tinha uma vivência religiosa, ela não precisava ter uma vivência, né? Ela cometeu, ela traiu, ela bebeu, tal, e muitas vezes o que acontece, aí ela vai lá e se converte. Muita coisa, diga-se de passagem, né? Às vezes a gente vê muitos líderes religiosos que têm esse discurso. Porque eu cometi, fiz isso, isso e aquilo outro, agora que eu me converti, sou uma nova pessoa e agora eu posso apontar o dedo na cara de todo mundo que faz errado. E aí a gente tem uma culpa que ela não é vivenciada enquanto uma bússola moral, enquanto um amadurecimento, enquanto um posicionamento. Ela é vivenciada pela rigidez moral. Então, não aceitando essa própria falibilidade, então, ou da graça do perdão, se torna uma pessoa é, que julga, condena e ataca os outros. Qualquer semelhança com o Silas Malafaia e etc e tal, não é mera coincidência, porque às vezes você começa a entender
que a fé ela é utilizada como um instrumento de controle social, mesmo que o controle social como se estivesse dizendo assim, porque essa é a vontade de Deus. Então, são feitos recortes, né? Por isso que quando você entende, por exemplo, né, essa coisa da legislação bíblica, considerando os 623 artigos da lei, e que, na maior parte das vezes, né, o que acontece é que a pessoa faz uma seleção dos artigos que são convenientes e se ignora o resto todo como sendo detalhe. Mas isso é usado não para o bem-estar ou o crescimento, a fortificação espiritual de ninguém, é utilizado para controle social ou manutenção do grupo, né, a partir do medo. Então, essa é uma perspectiva que a gente vai ter e que a gente vê isso com uma certa frequência. E não são grupos e não é o caso que é muito mais raro uma pessoa com essa perspectiva chegar, por exemplo, buscar uma terapia. Porque na maior parte das vezes, essa pessoa é o motivo da terapia dos outros, né? Então, porque ela traz muito mais sofrimento para quem está próximo e ela se coloca sempre no lugar é, da santidade. Só que aí, por que que há uma oposição nesse aspecto? Porque não entra no processo da culpa enquanto arrependimento, enquanto uma mudança. A gente vai falar no próximo encontro sobre conversão. Ou seja, não gera metanoia. Nesse momento, né, ou seja, metanoia é o termo grego para conversão. É, nesse aspecto, a pessoa se identifica com a lei para silenciar a própria culpa, para silenciar os próprios erros. Então, seria, né? Eu não sei se vocês viram um caso curioso, né? Que eu li ontem. Foi ontem, eu acho que eu li nessa notícia, né, no celular, que teve um cara nos Estados Unidos que foi condenado à prisão perpétua. Ele teve um, uma doença. Ele, tecnicamente, ele esteve morto por alguns minutos. E nesse ponto, né, quando ele teve ele foi ressuscitado, a equipe conseguiu trazê-lo de volta. Ele teve essa experiência de quase morte. Só que aí qual foi a alegação dele? Que ele apelou que ele deveria ser libertado, porque prisão perpétua pressupõe até a morte. Como tecnicamente ele morreu, ele estava pressupondo que então ele não deveria mais cumprir a pena, porque a pena dele foi paga com a morte dele ali. O tribunal não aceitou porque isso não é previsto em lei. Então, enquanto dessa experiência. Mas eu achei curioso porque fala muito disso, né? A pessoa ela tem uma experiência que ela reconhece que ela fazia errado, só que ela passa a se identificar com a lei e ela não faz uma mudança que traria essa, como a gente falou, a empatia, o cuidado com o outro e o amadurecimento. Então, o Jung ele fala, né, nas conferências de Tavistock, que todo fanatismo, né, é uma expressão de uma dúvida reprimida. São as pessoas que tendem ao fanatismo como uma forma também de reprimir essa sensação da culpa. Por isso que a culpa legalista, a pessoa ela não assume a culpa, ela se identifica com a lei. Tá tranquilo para vocês? Faz sentido isso? Que essa às vezes é um pouquinho mais. Vocês não falarem nada, eu tô seguindo em frente. Que aí vem essa ideia de que, pensando nessa ideia aqui, de entender mais para a culpa como um processo que envolve amadurecimento, que envolve transformar o que seria culpa, medo, né, em consciência ética, a gente vai ter esse movimento que envolve a ideia de uma clarificação, né, ou seja, né, de uma reflexão interna
que separa o que é uma regra coletiva e aí do que seria um valor ético profundo para o indivíduo, que é o que a gente está quando a gente entende essa dimensão, muitas vezes, qual é o grande problema? Quando você lida com pacientes evangélicos, muitas vezes o problema está na ideia da doutrina ou dos costumes, não necessariamente do que seria um artigo efetivamente seria desses costumes, né, um pouco da tradição, e que ele interpreta isso como sendo a vontade de Deus. Só que a Bíblia, ela é passível de interpretação, não à toa a gente tem, que é curioso, né? A gente, não à toa, a gente tem várias Bíblias diferentes, né? Que aí eu não sei se vocês sabem, né? Que aí você tem a Bíblia protestante com 66 livros, a Bíblia católica com 72 livros, a Bíblia tem uma outra Bíblia que tem 75, mas a Bíblia etíope, que vence de todo mundo, ela tem 88, chega de 82 a 88 livros. Então você vê assim, cara, nem a própria Bíblia ela tem uma unicidade dessa forma. Então, é, isso considerando que a Bíblia etíope é uma das tradições mais antigas e ela está nesse movimento. O próprio cristianismo, você vê que a gente entende o cristianismo como sendo a divisão a partir da reforma protestante. A reforma protestante no século XVI foi só um capítulo novo, porque a divisão ela começa no século quinto, no Concílio da Calcedônia, quando saem o grupo ortodoxo, né, da, di- da, se divide a partir de qual seria a natureza de Cristo. Então, você vai ter a igreja copta, tem a igreja síria. Então, você tem algumas igrejas que se separam no século quinto. Posteriormente, você vai tendo separações que aí culminaram num ponto maior, quando tem a grande cisma do Oriente, porque outras igrejas já tinham se separado, e aí a gente tem, inclusive, até o termo, né, que a igreja copta, né, que é a igreja do Egito, ele tem um papa, né, até o tempo atrás era Tawadros II. Então, essas divisões ocorreram, a cisma do Oriente, que em 1054, é, então no século XI, foi apenas um capítulo de interpretações e visões distintas. Então, e aí, quando a gente entende, e às vezes, dependendo do paciente, ou do indivíduo, a gente consegue trazer um pouco desse elemento, que sim, as interpretações não é uma interpretação de pastor X e pastor Y. Toda história cristã fala de separações exatamente por conta de entender o que é uma visão pessoal e o que é importante para o indivíduo. Se fosse apenas a regra coletiva, aí a gente tem Aí é uma outra dimensão. Então, muitas vezes o indivíduo ele sofre mais é, por não se adequar a uma regra dogmática, uma regra coletiva, do que propriamente do sentimento dele em relação ao sagrado. E muitas vezes e por outro lado, a gente tem essa ideia, né, da reparação, porque a ideia primeiro, né, como a gente falou, dessa distinção e esse movimento de reparação, que é um termo que a gente vai falar lá na frente, que está muito associado, pego muito associado à ideia da Melanie Klein, porque, de forma geral, a expiação não é uma questão de um castigo, né? A reparação é um esforço ativo de restaurar o equilíbrio que foi rompido pelas ações do indivíduo. E aí é interessante porque muitas vezes é a ação do indivíduo contra ele mesmo. Então, por exemplo, né, certa feita, eu atendi um rapaz que era da Assembleia de Deus e que ele era homossexual
podia cantar, ele cantava no louvor, fazia aquela coisa toda, só que ele estava em crise porque ele não queria ser homossexual, aquela coisa toda. Então, obviamente, eu fui trabalhando com ele essa questão primeiro, tá? Não tem cura para aquilo que não é doença. Segundo, né, eu falei com ele que assim, tá, mas é, a gente entende a visão assembleiana, mas existem igrejas inclusivas. Existe uma teologia que ela é contemporânea, ela é inclusiva e ela tem uma interpretação contemporânea, da mesma forma como a gente teve na história do cristianismo visões em relação à escravidão, às mulheres, à música, a aí a gente coloca, né, é, e- povos, né, que seriam não europeus. E hoje, muito se debate no cristianismo sobre a questão LGBT. Então, são processos de mudanças históricas muito significativas que entram no cristianismo. Então, essa pessoa foi e acabou conhecendo igrejas, inclusive, que aí, por exemplo, eu mencionei a anglicana, a episcopal anglicana, que é a IAB, a IPU, que é a Igreja Presbiteriana Unida, tem uma abertura interessante. A Igreja Evangélica, ISLB, né? Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Então, tem algumas igrejas batistas, por exemplo, têm uma visão progressista que acolhe de uma forma é, sem julgamento. Então, quando essa pessoa teve essa experiência, porque na verdade o julgamento ou a reparação era em relação a ele mesmo. Não era em reparação ao que ele fez de errado com Deus, não, em reparação às ações dele com ele mesmo, do excesso é, de, é, vamos dizer assim, né, de um pensamento tão devastador, negativo, depreciativo que ele tinha sobre ele mesmo. Então foi um processo bem bacana, né, onde há essa abertura. Por isso que aí esse impacto, né, quando a gente fala da ideia do pecado ou dessa ideia da culpa religiosa, ela pode gerar esses sentimentos antagônicos, né, em relação à psicoterapia. Que por um lado, né, tem essa questão de resistência à terapia, onde é, que o psicólogo ele vai fazer o milagre, né, de tirar a culpa, no sentido de tornar-se alguém sem moral, né, uma pessoa mundana, porque aí é o que a gente estava falando, né, a ideia da culpa se associa à ideia sem culpa, né, você não está dentro do plano da salvação. Sem culpa, você não tem arrependimento. Não tem arrependimento, você está fora, você não tem lugar. E por outro lado, né, entra nessa ideia, né, desse sofrimento estéril, né? Porque o sofrimento, que a pessoa pode usar esse sofrimento da culpa nessa autopunição para pagar pelo pecado, né? Então, nesse aspecto, não tem um crescimento. Então, pensar, né, que aí muitas vezes a gente se depara e às vezes a pessoa com esse tipo de visão só chega na terapia quando já está extremamente agravada a situação dela. Quando muitas vezes já perdeu contato, perdeu as pessoas que amava, tomou alguns ultimatos, ou mesmo né, está com processo de depressão grave. Por isso que quando a gente, como a gente tem falado, tem esses caminhos, né, tem essa forma de interpretação do processo da culpa, especialmente, como eu falei, estou adaptando muito na realidade que a gente vê na nossa sociedade, é, essa culpa do medo e castigo, ela vai adoecer e fragmentar a personalidade. Quando entra nessa ideia da integridade, responsabilidade, se torna um degrau essencial para a individuação. Então, e aí sim, uma conexão.
autêntica com o sagrado. Por isso que aí é difícil quando a gente entende, ou é difícil entender, até porque o uso que é feito hoje, por exemplo, da psicologia, o debate que a gente tem visto sobre a laicidade, sobre essa questão lá do STF, não só do STF, né, da Frente Parlamentar Mista, né, em defesa do psicólogo cristão, a gente às vezes perde de vista, e eu acho que esse que é o ponto principal, é a pessoa atendida. Então, muitas vezes, né, essas discussões afastam muito mais do como que é entender o processo que ela traz, como que é entender que aí, dependendo da igreja que ela venha, ou não que ela pode estar em nenhuma igreja, mas se ela passou metade da vida dela ó, numa determinada denominação, cara, isso vai deixar marcas na forma dela se perceber e perceber o mundo. Então, a gente buscar uma ideia de como que é lidar com essa pessoa, lidar às vezes, né, com essa visão negativa ou com essa culpa, aí é um processo que se torna muito mais é, saudável, né? Então, quando a gente começa a caminhar, né, pensando na ideia da culpa, trazendo um pouco mais para dentro da psicologia, não que a gente não estivesse, já não estivesse nela, né? Quando a gente fala dessa questão da culpa, aí a gente pode pensar na culpa como uma emoção social complexa, né? Que surge quando o indivíduo ele avalia esses pensamentos, sentimentos ou ações que violaram um padrão moral ou ético internalizado. E que isso traz um sentimento que vai ser questão dessa perda. Porque é diferente do medo, que aí que se enfatiza, né, é, uma ação externa, a culpa, na maior parte das vezes, ela foca, né, o julgamento interno. Então, é um fenômeno que é subjetivo, mas que vai sendo moldado pela história pessoal, pela cultura e pelas estruturas. Aí a gente vai pensar nos processos defensivos, até no processo egóico. Porque se você pega uma pessoa que ela é limítrofe, a culpa ou a dimensão da culpabilidade, ela é gigantesca. Só que aí, por isso que é interessante, né, quando a gente fala desse aspecto que ela é a culpa, ela nunca é tão somente pessoal, ela é uma construção social. E por isso que entender, por isso que quando eu menciono que a gente tendo uma ideia de quão diversas são as denominações cristãs no Brasil, e por isso a gente deveria estar sempre aberto a entendê-las cada vez mais, entendendo como que isso se organiza, fica muito mais fácil para a gente entender também, né, esse processo do julgamento interno. Por isso que aí a gente vai ter essa ideia, né, de uma culpa que ela é, funcional, que aí envolve esse reconhecimento ético, que leva a ao crescimento, a culpa neurótica, que ela é paralisante, né, que aí evita um confronto real, e aí tem essa questão, né, que é de uma culpa existencial, que esse sentimento de falhar o sentido da própria vida, e aí traz uma dimensão ontológica, né? Então, é pensar um pouco, né, nesses processos que psicologicamente a gente vai pensar um quanto um processo que é constitutivo. Por exemplo, né? Eu, eu sou muito simpático, não à toa eu sou mais junguiano, mais desenvolvimentista, né? Eu sou muito simpático à escola das relações objetais, que aí a gente começa com Melanie Klein, só que eu gosto muito mais da visão, muito do Bion, que passa é, por Winnicott. Então, como que a gente vai entender esse local da culpa? Primeiro pensando nesse processo de desenvolvimento muito lá atrás, muito mais como base.
Melanie Klein ela vai falar que, basicamente, colocar de uma forma muito ligeira, a criança, né, o primeiro estágio de desenvolvimento, ele é um estágio aonde não há um senso de continuidade. Não há uma ideia que ela de se relacionar com o objeto inteiro. Então, esse primeiro momento, ele é caracterizado, que ela é chamada de esquizoparanoide. A posição esquizoparanoide, que fala de um modo de funcionamento, não é a posição, né? Ela se refere a um modo de funcionamento do psiquismo. A gente, adulto, a gente tem, em alguns momentos, uma percepção que ela é pautada na divisão dos objetos, num caráter persecutório, na divisão em bom e mal, no caráter persecutório, que é o que caracteriza essa ideia esquizoparanoide. Então, nesse primeiro momento, não há uma percepção de um objeto integral. Então, é vivenciado, o objeto bom é aquele que nutre, que ele alimenta, o objeto mau é aquele que frustra. O que acontece é que quando há uma transição no amadurecimento, que aí há uma entrada na posição depressiva, aí é uma coisa que é interessante. Gente, o nome do autor me fugiu, que ele escreveu Matriz da Ogden. O Ogden, no livro Matriz da Mente, que é um livro muito, muito, muito bom, ele diz o seguinte, que o termo posição depressiva, ele é um termo um tanto quanto inadequado. Ele não de fato apropriado, porque ele não reflete de fato do que se trata dessa posição depressiva. Por quê? Porque a posição depressiva ela está mais voltada com o processo de luto do que o de uma depressão. Quando se tem a ideia, né, que na posição esquizoparanoide, né, a criança ela ataca o objeto mau, ela morde o seio da mãe. E quando começa assim ter uma perspectiva, né, mais integrada, que essa mãe que nutre e essa mãe que falta é a mesma pessoa, há um sentimento associado, né, à percepção que esses ataques que são direcionados, né, a essa pessoa que gera amor, que gera cuidado, também pode gerar, vamos dizer assim, essa destruição desse objeto. A culpa que se manifesta, essa angústia, a angústia nesse movimento, né, que é da perda do objeto, que é o receio dessa perda do objeto, produz um sentimento, né, de continuidade, que aí é como a gente falou que começa o desenvolvimento egóico, ele se manifesta de uma forma mais expressiva, começa a expressar, porque aí a gente fala a partir dos 6 meses, começa a ter percepções. Só que isso não está falando de um amadurecimento, isso vai ao longo de toda a infância, às vezes, como eu falei, por exemplo, pacientes limítrofes, você vai perceber uma predominância da posição esquizoparanoide de uma forma gigantesca na vida adulta. Aí você, quando eu digo limítrofe, eu digo, por exemplo, paciente bipolar, paciente borderline, paciente muitas vezes com transtornos alimentares, é muito próprio. Mas depois, em outro momento a gente até pode falar um pouco sobre essa ideia é, do desse aspecto. Mas enfim, o grande ponto aqui que no desenvolvimento dessa dimensão, dessa angústia de culpa, é justamente o quanto que a culpa gera o desejo de reparação, que envolve a ideia, né, de cuidar do objeto danificado, que volta a essa percepção de que as coisas elas precisam é, que é o reconhecimento do outro. Na posição esquizoparanoide não há uma diferenciação entre o eu e o outro.
O outro, ele se torna presente na medida em que eu entendo a perda dele. É, vocês já ouviram falar num filme chamado Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera? Sim, não, não sei, nunca ouvi falar. Não. Cara, é um Eu acho filme muito. Oi, oi, Elisa falou? Ah, não, eu falei que eu acho que eu não ouvi falar. Eu falei. Ah, então, cara, é um filme que, assim, é um filme franco-coreano, é lá do final dos anos 90, início dos anos 2000, ou seja, né, ele não tá ainda, não é classificado como dorama, fiquem tranquilos, mas ele tem, porque primavera, verão, outono, inverno, primavera, são as estações da vida da pessoa ali que vai passando. Então, é muito interessante que tem na infância, tem um momento, né, que o menino, e o filme quase não tem palavras. É um filme que traz uma. Ele é budista, né? Cara, é um filme lindo. Então, tem uma das cenas que o menino, ele vai brincar, ele coloca uma pedra, ele amarra uma pedra numa cobra e deixa a cobra arrastando a pedra. Ele amarra e é o menino como se tivesse 5 anos. Ele amarra a cobra, foi numa tartaruga, numa rã e acho que era numa cobra. E aí e ele estava sendo criado por um mestre budista que ele cuidava das pessoas, ele era um curandeiro. O que que acontece nessa cena? O mestre ele vê o menino fazendo isso e aí o menino vai dormir. O mestre pega uma pedra, amarra no menino, amarra nas costas dele, o menino acorda quando ele levanta. Ele levanta uma criança de 5 anos com uma pedra enorme nas costas, tendo dificuldade com aquilo dali. E aí ele fala para o mestre que por que ele estava com aquela pedra. Aí o mestre fala: Ué, você não colocou a pedra, você não amarrou a pedra na tartaruga, na rã e na cobra? Então, eu te solto quando você soltá-las. Então, e aí ele fala: Mas presta atenção numa coisa: se qualquer uma das três tiver morrido, você vai carregar essa pedra, é, você vai carregar esse peso pelo resto da vida no seu coração. Então, e aí quando o menino vai, aí ele acha duas, aí teve uma que morreu. E aí ele entra naquele choro compulsivo, aquele choro desesperado, que é exatamente do que a gente está falando, da consciência da perda, a consciência do luto. E ele foi criado desde bebê com esse. Ele foi abandonado, né, com esse mestre. E aí é exatamente essa lógica, né? Por quê? Porque envolve esse cuidado com o outro. Então, essa foi. Isso tá no primeira parte do filme, né? Que é a infância. Depois, o verão é a adolescência, a vida primavera, verão, outono. Que aí já entra um pouco dessa vida adulta dele no outono. O inverno já é o mestre. E aí, primavera é o reinício do ciclo. Então, envolve exatamente essa perspectiva, né? Que é o peso que fala da perda que envolve esse luto pelo outro e que está sempre associado ao cuidado. Por isso que a gente falou que a ideia, como a gente vai falando, a culpa, ela tem um fator constitutivo que é saudável. A questão é qual é a dimensão. Na visão junguiana, né, que aí fazendo esse paralelo, né, o Jung ele trazia a ideia da culpa como também essencial para um reconhecimento, para que a gente pudesse trazer essa dimensão no processo de individuação. Porque para o Jung, a culpa também não é um sintoma a ser eliminado. A culpa ela traz uma perspectiva de autoconhecimento, de reconhecimento de limites, reconhecimento do que a gente é, porque a culpa muitas vezes aponta para essas fragilidades que são associadas à sombra. Por isso que nesse ponto, né, a gente fala dessa
culpa que é, enquanto uma dimensão onde o indivíduo ele consegue reconhecer esses aspectos da própria personalidade que ele rejeita ou que ele esconde. Porque isso fala também é, do amadurecimento enquanto uma justa compreensão ou uma justa uma percepção mais realista de si mesmo. Só que aí o que que acontece? Essa ideia da sombra, ou a culpa associada à sombra, porque aí a gente entende o quanto que os ideais, ou as ideais, não, desculpa, as idealizações que a gente muitas vezes carrega, a gente é muito mais mesquinho do que a gente gostaria de reconhecer. A gente é muito mais, às vezes, vou dizer, infantil, cruel do que a gente reconheceria. Por isso que a sombra, ela traz um princípio de humanidade no sentido que a gente percebe, né, o nosso tamanho concreto. Então, e aí a gente acaba também abrindo mão um pouco das idealizações. Por isso que quando a gente fala, né, dessa ideia desse reconhecimento, enquanto a culpa saudável, a culpa religiosa, um reconhecimento dos próprios erros geraria uma empatia com o outro, seria justamente uma autorreflexão, entendendo que eu não sou melhor do que os outros. Aí você vê, é, se você pega nessa matriz cristã, o Paulo, né? Antes Saulo, que ele era um fariseu extremamente correto dentro do farisaísmo. Ele foi uma figura que levou, né, é, a morte a muitos da igreja primitiva. Quando ele tem esse processo da conversão dele, que em vários momentos ele fala, né, do velho homem, do bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero, que eu não quero, eu faço. Quando ele traz, e aí pegando mais as epístolas paulinas, não as deuteropaulinas, que são é, atribuídas a Paulo, mas tudo indica que foram outras pessoas. Você tem uma perspectiva que ele coloca do quanto que essa mudança tornou ele mais humano, tanto que essa essa cena inicial ali de Paulo, ele era radical, só que ele se torna a voz que fala dessa questão da inclusão de todas as pessoas. Que os estrangeiros, os gentios, né, eles não eram melhores, ou eles não eram piores do que os judeus. Então, isso parte de uma reflexão e de uma empatia em relação ao outro, e entendendo também que essa ideia, né, que ele também não era melhor. Por isso que a gente nomeou, a gente apontou nessa ideia da culpa neurótica, né? Que aí que aí não seria uma falsa culpa no sentido que é, e sendo neurótica, ela servia mais como defesa do processo de amadurecimento. A ideia que o Jung traz dizer de uma certa culpa legítima, né, é que seria associada a ruptura dessa possibilidade da individuação, essa possibilidade de ter um contato mais realista ou mais adequado consigo mesmo. Então, é como se fosse por isso é colocado como uma certa é, traição, né, a esse potencial ou ao self ou a essa individuação. Então, só que aí a gente identifica também como sendo tanto para Jung quanto em outros aspectos, né, a culpa, ela tem a possibilidade de uma reflexão ética
sobre a nossa responsabilidade por nossa totalidade, tanto quanto indivíduo quanto como grupo. Então, ele seria um degrau indispensável. O Stefano, Stefano, desculpa. Stefano, ele falou, ele perguntou no grupo da outra vez é, sobre o texto lá, que eu até falei sobre depois da tragédia, que o perguntou sobre o Votan. Aí eu mencionei que depois da Votan, isso. tragédia. Então, porque depois da tragédia, o Jung ele fala sobre a culpa, sobre o reconhecimento de uma culpa coletiva. Porque não é a culpa apenas do indivíduo, é uma culpa coletiva, esse reconhecimento enquanto grupo, enquanto país, enquanto indivíduos, num sentido, né, de um processo que muitas vezes o erro individual ele gera um amadurecimento, mas ele precisa também de algo também que fala do grupo, desse self de grupo. Então, por isso que eu mencionei, não sei se você chegou a ler o Depois da Tragédia, esses dois textos, né, o Votan e o Depois da Tragédia, tem, se eu salvo engano, o Depois da Tragédia ele é de 46, né? Eu acho que ele ele é posterior ao Votan. Então, é, ajuda a entender que assim o reconhecimento da culpa ou o reconhecimento do erro, ele aponta para um reconhecimento da do nosso próprio mal, da nossa própria destrutividade, que é o que a gente falou da criança que tem muitas vezes essa destruição do objeto, mas que seria do objeto bom. E muitas vezes isso se estende, né, quando você pega em criança em idade escolar, né, que quebra as coisas, e que muitas vezes, né, a gente atrapalha, né, quando a gente simplesmente faz substituições, né, a gente não ajuda no amadurecimento dessa criança, promovendo também uma perspectiva de crescimento, né, que é a lidar com a consequência da perda do objeto. Mas essa ideia, né, para a gente diferenciar também um pouco ainda mais, né, dessas faces da culpa, né, que a gente já falou, culpa tabu, culpa tal. Então, a gente tem essas várias faces da culpa. A culpa, enquanto esse motor, né, que gera reconhecimento ético das próprias escolhas, que aí a culpa como uma responsabilidade e que vai levar à ação reparadora do crescimento moral. Então, é, um ponto, né? A culpa neurótica, que foi também chamada de falsa culpa, que está associada à culpa imatura, e fala desse peso paralisante que evita o confronto real com quem se é. Então, nesse aspecto, aí vem essa culpa, né? Muitas vezes com elementos que ficaram no passado. Por isso que nesse ponto, né, essa traz às vezes essa sensação difusa de inadequação, mas ela se defende muito, né, também do de reconhecimento, né, de ora de sofrimentos, ora de ações concretas que o próprio indivíduo fez. Só que aí muitas vezes aí fica preso, né, nesse universo infantil. E por outro lado, aí vem um pouco dessa, como a gente já até mencionou, aí a culpa existencial. Porque aí é interessante uma coisa, né? A gente diferencia a culpa existencial, ela está muito associada a uma crise de meia-idade ou a crise de individuação, essa crise aonde tem esse sentimento de falhar com o sentido da própria vida, né? Porque aí surge quando o indivíduo ele percebe que não está vivendo de acordo com o sentimento, o potencial mais profundo, mas muito no sentido do que o Jung ele vai falar que um belo dia você acorda e descobre que perdeu metade da sua vida. Então, essa perda, né, essa culpa em relação à própria existência, essa relação, eu estou em dívida comigo mesmo, pô, o que que eu estou fazendo da minha vida? E aí você
E essa culpa, quando vem muitas vezes, por isso que a gente falou da crise de meia-idade, a crise de individuação, é, isso gera, ou isso pode gerar, todo um movimento, né, em direção a esse amadurecimento, como sendo uma, uma reflexão do que eu fiz e o que eu de fato, o que que é pertinente à minha vida hoje. Por isso que muitas vezes, na culpa neurótica, né, se volta para o passado ou se vive, e às vezes uma das formas de fugir da culpa existencial é se identificar defensivamente com essa ideia neurótica. Aí é aquela coisa, né? É o que era para ser uma crise, a pessoa converte, né, numa adolescência dos 50 anos, né, dos 45 anos. Então, vivendo de uma forma ainda mais desconectada do momento de vida. Então, e aí não digo que a pessoa tem que não é negar, então você não, então o indivíduo ele não essa conversão numa adolescência, segunda adolescência, tem que ser diferenciada do que é uma jovialidade da idade madura, que envolve uma justa compreensão do momento de vida e de escolhas que geram bem-estar, mas de uma forma, né, íntegra, no sentido de entendendo as consequências e sem se entrar em processo de desconexão interna. Por isso que isso aqui é mais uma. Era a imagem que era para estar na. Então, a gente já está indo para os finalmente, né? Nessa culpa como gênese da neurose, que aí, como a gente falou, né? O Jung ele vai falar, né, desse. É, isso aí é uma citação que está lá no Escritos Diversos, que ele fala que é um texto sobre psicanálise e direção espiritual. Ele diz, né, que a neurose é o sofrimento de uma alma que ainda não encontrou sentido. E o neurótico usou a culpa como uma barreira para não enfrentar a dor do real crescimento. Então, e aí entra essa questão dos vícios, das formas de fugir do sofrimento. Então, a fuga vai perpetuando um ciclo é, que gera também toda essa manutenção de estado neurótico. E a vida vai ficando sem significado. Por isso que, pensando, né, nessa culpa, como a gente falou, que necessitaria de uma reparação, o medo, a vergonha de entrar num processo de reparação gera as fugas, né? Por isso que, como o Jung apontava, né, o objetivo da vida não é essa felicidade louca, mas é pensar esse significado que é encontrado nos pântanos da alma. Coloco, até pegando, fazendo essa menção ao livro do James Hollis, né, que é dos Pantanais da Alma, que o Jung ele também vai falar, quando fala da alquimia, né, que a pedra é encontrada em meio ao esterco, né, ou seja, aonde a gente acaba jogando no campo do que seria o desprezível. Por isso que lidar com a culpa, ou a fuga da culpa, a fuga do processo de reconhecimento e reparação de uma reparação muitas vezes das escolhas que foram feitas ao longo da vida é fundamental nessa produção de saúde, né? Por isso que essa ideia da culpa neurótica que eu quis colocando que funciona muito mais como uma armadilha, né? Porque enquanto o indivíduo, ele na culpa neurótica, ele se defende, ele não enfrenta de fato, né, o que seria a responsabilidade dele consigo mesmo e com o outro, ele fica preso numa autopunição, igual aquela, sabe aquela rota dos ratos, né, aquela rota de hamster, né? Então ele fica circulando, circulando ad infinitum, né? E que impede que ele assuma a responsabilidade real pelo próprio crescimento, pelas exigências que a vida adulta traz, pelo processo em relação aos outros, inclusive.
Por isso que entender essa ideia de uma culpa neurótica e de uma culpa transformadora, e muitas vezes esse entendimento e essa reflexão transforma uma culpa neurótica numa culpa transformadora. A questão, né, é qual é o uso que se faz dessa ideia da culpa. Por isso que a ideia da individuação para o Jung, né, ela obriga a abandonar esse conforto ilusório dessa inocência para também entender adequadamente essa culpa que é existencial, que é a culpa consigo mesmo, eu digo consigo mesmo no sentido, né, de uma de um olhar atento às próprias escolhas e os próprios erros, mas não de uma forma punitivista, né, mas de uma forma, né, que entendendo promova reparação. Aí, sabe que é uma coisa que é muito curioso? Quando você vai olhar, por exemplo, o AA, nos 12 passos, você tem um processo que é de fazer o inventário, né, dos seus erros, das pessoas que você é, afetou durante o período de ativa, né, e fazer a reparação, quando possível, àquelas pessoas. Então, esse processo, né, é, que fala, né, de um amadurecimento, envolve também essa responsabilidade com os próprios atos. Não só os passados, mas também com os futuros. Por isso que aí eu gosto muito dessa, que aí eu falo muito da individuação quando eu vou enfatizar, vou falar que é um ato de honestidade consigo mesmo. E a gente pode pensar também nessa lealdade a si mesmo, no sentido que a superação dessa culpa no processo de individuação é um respeito em relação à própria história do indivíduo, um respeito aos erros. Sabe aquele filme A Procura da Felicidade, do Will Smith, que está com o filho dele, que tem. Ele é baseado num livro que é baseado em fatos reais. Quando o filme foi lançado, eu lembro de uma micro entrevista, né, que era da Warner no Inside the Movies, que perguntando para o cara, eles perguntaram para o autor quem viveu aquela história toda, e aí foi perguntado para ele, assim, você viveu muita coisa, e muita coisa muito pesada que não tem no filme. Se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, o que que você mudaria? Porque ele cometeu muitos erros, muito tal. Ele virou assim, então, eu não mudaria nada. Senão, porque se eu mudasse, eu não teria chegado onde cheguei. Então, muitas vezes, né, essa lealdade com si mesmo, com a própria história, de entender que a nossa história é o que a gente também é. Não é o que nos define, mas é o que nos trouxe aonde nós estamos, porque a gente continua em processo de desenvolvimento. Só que envolve essa percepção e que não é pensado, como eu coloquei, né, de uma pureza, perfeição, mas é integração. E envolve, exatamente como eu estou dizendo, nessa ideia desse lado do erro, mas não enquanto uma lamentação, mas enquanto um processo de consciência do que a gente é capaz, inclusive ressaltando a reparação. E aí, que é o que faz com que a gente tenha essa saída, né, da ideia da vítima, então, passando ao que é responsável, e aí responsável sobretudo com essa ideia do desenvolvimento. Por isso que quando a gente fala de suportar esse tormento ético e olhar para a culpa de frente, ou olhar para os atos, né, que o ser humano maduro ele vai abandonar o papel de vítima e substitui o que seria um fardo paralisante com uma responsabilidade moral. Por isso que o Jung, ele várias vezes ele falava que processo de individuação ele exige um esforço moral no sentido também de entender essa implicação é, histórica.
e sair, né, como a gente falou, da ideia de idealizações. Então, isso estaria associado a, como eu coloquei, né, é, ver o que seria o bem, o mal, certo, errado, numa perspectiva realista e extrair significado do próprio sofrimento, do próprio erro e num processo de amadurecimento de fato. Então, gente, o que vocês pensam disso? A Elisa falou aqui que eu não. Tá bem. É porque nossa, umas mensagens aqui que eu perdi tudo que eu não estava dando. Não é. Ah, eu falo do livro. Então, fez sentido para vocês? Como que ficou? Muito viajante? Muita coisa, Eu, eu sempre falo muita coisa. Desculpa, pode falar. eu nunca tinha olhado a culpa por esse ponto de vista de como que ela pode favorecer o crescimento, né? Isso, Uhum, assim, nunca tinha percebido isso. Eu achei interessante. bacana. Mas é por isso que no começo a gente estava colocando um pouco, porque assim, quando a gente fala, a gente fala muito da ideia da culpa cristã, sempre num sentido extremamente pejorativo. Uhum. Mas a culpa é um fenômeno humano, né? Não é um privilégio do cristianismo. Todas as religiões têm, de uma certa forma, a ideia da. Porque aí é a ideia da transgressão e a ideia do amadurecimento. Mas é um pouco isso Sim. também. E então, e o que mais? Não, eu tinha perguntado ali no grupo, foi no começo da aula já que me veio, né, essa pergunta. Como que você compararia a culpa com a vergonha? São similares, né? Nossa, são similares e tem vários outros apontamentos. É porque, inclusive, a culpa é porque a vergonha. Ai, como que eu vou explicar? É porque tem um livro inteiro sobre isso, né? Do Mário Jacobi, Sobre a vergonha? sobre a vergonha e as origens da autoestima. Então, é porque vem tanta coisa na cabeça por conta do. Eu já fiz um grupo de estudo sobre esse livro, mas a vergonha e a culpa, elas têm um elemento é, de proximidade, só que a vergonha é uma coisa que, de um aspecto que desqualifica, porque assim, são vários níveis da vergonha, não? A vergonha não é uma coisa única. Então, eu posso até tentar introduzir a ideia da vergonha em algum momento para a gente poder pegar esses pontos, porque vergonha também da mesma forma como que a culpa ela é ampla, a vergonha é tão ampla quanto. E a Então, vergonha também vai ter esse aspecto social que você coloca, né? Por exemplo, de cumprimento das regras, porque quando você, né, ali pequeno, descumpre uma regra e um adulto te chama a atenção, você se sente envergonhado e pode ser, né, que você venha aprender, né, mas, não fazer esse comportamento. mas a vergonha, ela também tem um aspecto estruturante, Uhum, porque a vergonha, ela também fala de uma proteção de si mesmo. uhum. Então, nesse aspecto, a gente tem uma vergonha, que ela é uma vergonha que nos desqualifica diante do outro, mas a vergonha ela também tem um aspecto estruturante, por isso que é muito amplo. Então, pensar a vergonha, pensar o quanto que é uma construção que tanto, né, como a gente falou, estabelece um limite entre eu e o outro. A vergonha ela tem uma função social, mas ela também tem uma função que é de delimitação do próprio sujeito. Então, aí a gente vai vendo, né, que aí é por isso que, assim, como eu falei, é bem amplo, né, a ideia da vergonha, mas eu vou ver se eu consigo enquadrar alguma coisa. Mas, assim, se você quiser, eu tenho até o livro digital, né, do Maria Cobre. Ah, eu Oi? quero. Eu quero, acho que vai me ajudar até num grupo aqui que eu tô bolando. Eu acho que tem bastante a ver com. A única coisa chata do Jacob é que ele gosta muito do Hais Corrut. E o Hais Corrut não é um autor bem. Porque ele é da psicanálise do self.
Ele tem dois, são do Jacob, ele tem o Individuação e Narcisismo e o Vergonhas e Origem da Autoestima, que são livros que foram publicados nos últimos 5 anos pela Vozes. Mas Eu, na verdade, é. eu acho que eu não li nunca nenhum livro dele. Eu li da esposa dele, né? Tem a esposa que é Jacob também, né? Não, né? Não é esposa, não. Não, não, mas ele não tem uma A esposa? Yolande? É. Não, Não é esposa dele? não. Eu jurava E, que era. inclusive, o Mário Jacob, ou Mário Jacob, eles são. Até a escrita do nome é diferente. Então, Ah, e a Yolande, ela era judia alemã que migrou para a Suíça na época da guerra e aí entrou para o grupo do Jung, aquela coisa toda. Então, ela é bem anterior a ele. nossa, eu jurava que eles eram maridos, mas enfim, marido e mulher. Mas manda Então, esse grupo, vou dar uma olhada. pois é. Mas é isso, é porque é um pouquinho mais amplo. Mas aí eu vou tentar ver se encaixa em algum lugar, porque é muita coisa. Não, tranquilo. Beleza? Alguma coisa mais, gente? Que aí mi- milagrosa. Não, já são 10 Não, horas cravado. Eu ia falar assim, a gente vai terminar mais cedo. Não, não foi mais cedo, foi cravado. Beleza, então, gente. tá bem. Falou então. Um abraço para vocês. No próximo encontro a gente vai falar sobre conversão. Ou Tá bom. convertê-los Boa ao noite. ceticismo. Porque Boa noite. desconversão também é chamada de conversão ao ceticismo, né? Então a gente tem dois tipos de conversão positiva ou negativa, mas a gente vai lá. Falou, gente. Tchau, tchau. Um Obrigada. abraço. Tchau, tchau.